Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao programa Cloudly. Aqui eu compartilho com vocês as melhores práticas, dicas, tendências e implementações em computação em nuvem. No episódio de hoje é a segunda aula sobre arquiteturas serverless. Na primeira aula eu falei para vocês sobre o que é uma arquitetura serverless, quais são os mindsets que você precisa ter para implementar a sua solução sem se preocupar com servidores, porque é isso que o serverless te propicia. Na aula de hoje a gente vai botar a mão na massa, eu vou mostrar para você como você pode criar as suas primeiras funções Lambda, o que você precisa instalar na sua máquina e como que a gente vai caminhar aí para usar uma arquitetura 100% serverless, tá bom? Então vamos lá? Então vamos lá, pessoal, seja muito bem-vindo à segunda aula sobre como criar um sistema web 100% serverless. O que isso significa? Um sistema sem você precisar criar servidores. Você vai criar somente o código, mandar isso para a Amazon e a Amazon vai fazer o provisionamento de toda a infraestrutura para você sem você precisar pensar em servidores. É por isso que a gente fala em serverless. Na primeira aula eu falei sobre esse paradigma, né, esse mindset do serverless, como que você pode trazer isso para a sua realidade, né, e entender que os serverless não são só funções, como geralmente as pessoas se referem ao serverless. Serverless é realmente uma mentalidade de sempre pensar nas soluções baseadas em código e não se preocupar com a infraestrutura que está provisionada por trás dos sistemas. Então, se você não viu a primeira aula, eu recomendo que você dê uma olhada lá. Caso você não queira, não tem problema, eu vou falar aqui de alguns princípios, né, da tecnologia serverless. Então, vamos embora. O que a gente vai ver nessa aula aqui? Os pré-requisitos. Então, existem alguns pré-requisitos que você tem que instalar aí na sua máquina, né, para a gente poder trabalhar nessa aula. Vamos falar só um pouquinho novamente sobre o Lambda, o que é o Lambda, né? Por que serverless não é Lambda, etc e tal. Vamos criar nosso primeiro projeto em serverless, né? Que é o Hello World aí, né? Muito comum entre desenvolvedores, né? O Lamundo. Como rodar, modificar e apagar as suas funções e uma visão geral aí via console da Amazon, beleza? O que nós precisaremos aí, né? Tô me sentindo Ana Maria Braga. Na receita de hoje precisaremos de Node.js e o NPM, tá? Então o Node.js e o NPM. Vamos precisar do AWS CLI, do Serverless Framework, é claro, uma conta Amazon, certo? E uma IDE, né? A IDE é um editor aí, um editor que você usa para criar códigos. Eu vou usar aqui o Visual Studio, o VS Code. O VS Code é gratuito, é bala, funciona, então eu recomendo que você utilize. Mas caso você já utilize algum outro aí, não tem problema. Ele sendo um editor de código resolve o problema pra gente, tá bom? Vamos falar aqui do Node, eu já vou falar um negocinho muito importante para você. O que é um Node? Caso você não tenha familiaridade com o Node permite que você rode JavaScript fora do browser, porque antigamente, muito antigamente, o JavaScript só funcionava através do browser, o JavaScript tinha que estar dentro do HTML, esse HTML rodado pelo browser, e aí o browser interpretava esse JavaScript e fazia ali algumas funções, tá? E o Node.js tirou isso do browser e criou o que a gente chama de um engine, né? Um motor que roda aplicações escritas em JavaScript fora do browser, através de linha de comando, através de outras, através de um servidor, etc. e tal. Você precisa instalar isso na sua máquina, caso você ainda não tenha, e junto com ele vem o NPM, que é o gerenciador de pacotes do JavaScript, tá bom? Para deixar essa aula um pouco mais curta e mais precisa, eu vou deixar aqui embaixo, nesse vídeo, um link para o meu canal do Telegram. E lá dentro eu deixei 3 aulas para vocês. A primeira, como instalar o Node.js, como instalar o AWS CLI, que é o próximo slide, e como instalar o Framework Serverless. Essas 3 aulas são curtinhas, são aulas de 10, 13 minutos no máximo, que vão te ensinar a instalar esses pré-requisitos. Caso você já tenha esses pré-requisitos, beleza, vamos embora, vamos continuar aqui e a gente já mete a mão na massa. Caso você não tenha, você vai ter que dar uma parada, ir lá e pegar essas aulas, tá bom? Totalmente gratuitas. O AWS CLI, né? O que é o CLI? O CLI é a maneira como a gente interage com a infraestrutura da Amazon através de comandos. Então tem uma aulinha lá disponível para você, onde eu explico direitinho por que a gente precisa interagir com a infra da Amazon através de comandos. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é para esse segundo item, né, que é infraestrutura como código, né, Infrastructure as Code, né, esse IAC. A gente sempre, aqui na pegada serverless, a gente sempre vai criar os recursos via código. A gente nunca vai entrar no console e criar uma tabela no DynamoDB
manualmente. A gente nunca vai criar uma função diretamente no console do Lambda. A gente nunca vai criar uma entrada no CloudFront, por exemplo, uma distribution no CloudFront manualmente. Até mesmo DNS, se você for mexer em DNS com a sua aplicação, você nunca vai mexer através do console. Ah, mas por que isso, Guilherme? Primeiro, porque é o princípio de infraestrutura como código. Então, tudo que você tem provisionado na sua infra veio através desses scripts de configuração. Isso é o jeito profissional de se desenvolver sistemas. Então, se você está aí, sistemas em cloud, claro, se você está aí procurando se profissionalizar e melhorar os seus skills, infraestrutura como código é a lei. Ninguém cria infra mexendo lá no console. O console é mais para fins didáticos e coisas pontuais. Se você precisa que isso seja feito em escala e de maneira repetitiva, em maneira profissional, é sempre infraestrutura como código. A instalação está lá naquela aula que eu falei, no meu canal do Telegram, tá? O passo a passo extra para a configuração do MFA, eu vou mostrar para vocês oportunamente, porque isso aqui, o que é o MFA, né? O Multi-Factor Authentication ou autenticação de 2 fatores, tá? É uma proteção extra que quando você loga na conta, ele pede um código que é gerado pelo seu celular ou enviado por SMS. E se você usa o MFA, você precisa fazer uma configuração extra aí na sua máquina. Então isso aqui é mais um alerta. Então lá na aula eu mostro para vocês como criar um usuário. E eu estou deixando o MFA desligado lá, tá bom? E também dou alguns exemplos lá na aula de o que o CLI faz para você. O Serverless Framework também é a terceira aula que está disponível lá para você. Caso você ainda não tenha instalado, eu falo o que ele é. Basicamente, ele vai trabalhar na automatização da nossa infraestrutura como código. E o legal do Serverless Framework é que ele é agnóstico. O que isso significa? Se amanhã eu quiser mudar para o Google Cloud, eu consigo mudar o meu código para lá sem mexer em muita coisa. Eu não estou criando códigos específicos para a Amazon. No nosso caso aqui significa criar scripts CloudFormation. Tá? Então, o que o Serverless Framework faz é ser agnóstico, né? Essa palavra é chique, mas nada mais é do que uma abstração, né, do vendor, Microsoft, AWS e Google Cloud, e vai trazer essa vantagem para você poder mover no futuro, se você quiser. Também ele facilita um pouco a criação da infraestrutura para você, porque os arquivos de configuração do Serverless são mais direto ao ponto. Os arquivos CloudFormation, por exemplo, podem ficar bastante complexos, tá? E com o Serverless é mais simples. Você tem 2 versões, lá na aula eu falo sobre isso, Open Source e a versão paga. Open Source, claro, totalmente de graça, você pode utilizar, e hoje em dia eles têm a versão paga, tá? Você pode utilizar, eles vão te dar um dashboard para você monitorar várias coisas, é bem bacana. No futuro, se você tiver interesse ou a sua empresa tiver interesse, é uma coisa a se considerar. E a instalação, né, do nosso amigo aí, Serverless, está lá disponível na aula que eu falei para vocês, está lá no canal do Telegram, o link está aqui embaixo. E, obviamente, né, você precisa de uma conta AWS, tá bom? Se você não tem a conta AWS ainda, ou se você já tem a sua conta AWS há mais de um ano, cria uma conta nova. Por que criar uma conta nova? Você vai entrar no Free Tier novamente, para as contas novas. E o Free Tier vai te dar várias coisas de graça para você conhecer mais e brincar com a infraestrutura da Amazon. Então, crie uma conta nova se você já tem uma há mais de um ano. Se você usa uma conta de produção, aí com certeza cria uma separada para você brincar com as coisas do Serverless. E se você já tem a conta há menos de um ano, manda bala e usa ela mesma, tá bom? Eu também na aula lá do CLI eu falo para criar o usuário separado. Então, você certamente tem o seu usuário root. Obrigatoriamente, cria um usuário separado para você acessar o console sem ser o root, e também cria um usuário, eu falo isso na aula, separado só para usar no CLI, tá bom? As diferenças de acesso, por que a gente está criando um usuário? É que você tem acesso programático e o acesso do console. Também falo isso lá na aula. O console vai te dar acesso àquela ferramenta visual e o programático vai te dar acesso a automatizações, tá bom? Falo também um pouquinho lá sobre a segurança, né? Então, quando você cria usuários, sempre baseie esses usuários em roles, em line, que são permissões que você dá para o seu usuário. Então, você pode falar que aquele usuário ele tem acesso ao administrador, aquele usuário ele tem acesso somente à leitura, ele tem acesso somente a um serviço específico e etc e tal, e você também pode dar acesso inline para esses usuários. Então você pode
não encaixá-lo num dos perfis de acesso, mas sim dar acesso, por exemplo, específico a uma instância EC2, que aquele usuário só pode acessar aquela instância EC2 e nada mais dentro do seu ecossistema, tá bom? Vou falar mais sobre isso um pouquinho mais para frente. E aí, quando você cria esses usuários de automatização, você sempre vai usar Access Keys e Secret Keys. Por que eu estou falando isso? Porque o Serverless Framework ele vai fazer o deployment, isso é, ele vai publicar as suas funções, recursos, tabelas, distribuições do CloudFront, buckets, por você. E para ter acesso à sua conta, ele precisa de um usuário com Access Key e Secret Keys. A gente vai configurar isso dentro dele, através do AWS CLI, e ele vai ter o poder de gerenciar isso dentro da sua conta. Então, além da conta, você precisa ter esse usuário separado com Access Key e Secret Key, que eu também falo isso nas aulas avulsas que estão disponíveis lá para você, tá bom? E aí, por último, não menos importante, a gente precisa ter um editor de códigos. Como eu disse, talvez você tenha visto em outras aulas, eu uso o VS Code, que é hoje em dia um dos editores de código mais difundidos do mundo, criado pela Microsoft. Eu sempre achei que a Microsoft tinha muitos defeitos, mas muitas qualidades também. E para mim o Visual Studio, o antigão aí para quem é mais das antigas, sempre foi o melhor editor de código que eu conheci, né? Eu trabalho com outras tecnologias, não Microsoft por muitos anos, mas para mim o Visual Studio sempre foi o melhor, tá? E aí a Microsoft criou o VS Code, que é essa versão aí gratuita e que está todo mundo usando, e ele é muito mais rápido que qualquer versão paga aí de empresas que fazem editores pagos e tal. Então eu recomendo que, se você não usa o VS Code, comece a utilizar, né? Se você já usou outro editor, o VS Code é super poderoso, ele tem vários plugins, você pode configurar ele da maneira que você quiser. Ele é bem para desenvolvedor mesmo, né? Porque a instalação dele vem meio que pelada, sem muita coisa, e você vai colocando os plugins lá da maneira que você julga melhor. Às vezes demora algum tempo para você sacar o que você precisa instalar, mas eu recomendo usar o VS Code. Como a gente está falando de Amazon, a Amazon tem o Cloud9, né? Que é o editor que está dentro do console do Lambda. A gente vai ver isso. Não recomendo, tá bom? Tá aqui por questões didáticas, para você saber que existe. Ninguém vai codar lá dentro do console da Amazon, tá bom? E aí outras opções, tem WebStorm, você tem todos os editores no mercado aí, que certamente você tem o seu preferido. Novamente, utilize aquele que você tem acesso aí. O editor em si não vai fazer diferença, porque a gente vai publicar as coisas através de linha de comando, então ele não precisa ter um plugin específico, nada instalado especificamente, mas utilize o VS Code se possível, tá bom? E aí a gente vai passar a criar a nossa primeira função em serverless, né? E vamos mandar lá um deployment para nossa conta da Amazon para ver como é que as coisas funcionam, né? E como é que essas coisas todas se amarram aí, né? O CLI, o Serverless Framework, com Node, etc. e tal. Então beleza, então vamos criar a nossa primeira função, mas antes eu quero lembrar, né, alguns conceitos aí da função Lambda, né? O que é uma função Lambda e como rodar uma função Lambda lá dentro da infraestrutura da Amazon. Basicamente, função é o que o próprio nome já diz, né? Ela é uma função, um pedaço de código que vai rodar dentro da infra da Amazon, sem você precisar criar um servidor, colocar o código lá dentro e rodar seu código de alguma maneira. Então uma função Lambda, tecnicamente falando, ela roda dentro de um container. Esse container vai subir, rodar a sua função, fazer o que a sua função ali está comandando, né? E depois parar de funcionar. Então ele sobe, executa e para, tá bom? Então para a gente explicar melhor, né, o que é uma função Lambda, eu vou direto aqui no console. Eu venho aqui em serviços e vou lá em Lambda, tá? Vou criar uma função Lambda exemplo aqui, lembrando que eu estou usando o console aqui para fins didáticos, tá? Para mostrar para você o que é uma função Lambda e como rodar essa função Lambda, e depois a gente vai voltar para o Serverless Framework para eu te falar como que a gente cria funções de maneira escalável. No dia a dia aí de trabalho, né, em computação em nuvem, você nunca vai fazer esses passos que eu estou fazendo aqui, tá bom? Então, pelo console, clico aqui em criar funções, né? Criar nova função. Então eu vou dar um nome para minha função, vai ser minha função teste. Eu posso selecionar qual a linguagem que eu vou utilizar, no meu caso é um Node 12.
Permissões. Toda função ela roda com permissões mínimas, ela não tem acesso a outros serviços. A gente vai ver isso depois mais para frente, mas a função lambda já vem com uma função, já vem com uma permissão, né, básica, que é rodar e conversar com o CloudWatch. Tá? Isso já vem intrínseco aqui. Então eu posso rodar a função e mandar logs para o CloudWatch. Isso é o básico que a Amazon chama de permissões. Tá? Não vamos se preocupar com isso agora. Só clica em criar função. Aqui no console vai abrir o Cloud9, que é o que eu falei ali há pouco sobre um tipo de editor que você pode utilizar. O Cloud9 é esse projeto da Amazon, né? Que é esse editor aqui, ó, embedado, né, que a gente fala, né, que vem aí dentro do console do Lambda. Você pode deixar ele grandão assim, né, e trabalhar com ele, ou deixar ele dentro do próprio console da Amazon, tá bom? Então o que a Amazon fez aqui para mim? Ela criou uma pastinha chamada minha função teste e um arquivo JS dentro com um código básico, tá? Toda função Lambda ela é empacotada aqui com um handler, né? E dentro desse handler é onde a sua função vai acontecer, tá bom? O que tem aqui basicamente, que a Amazon traz até de exemplo pra gente, é uma função que basicamente roda um código, retorna um código 200 e retorna uma mensagem hello from Lambda. É isso basicamente que a função faz. Então, eu não vou mexer em nada aqui, só para a gente ver ela sendo executada, tá? Para eu executar uma função, eu preciso criar um teste. O que é um teste? Toda função, ela recebe alguma coisa, processa e retorna. Quando recebe, ela pode receber simplesmente um comando, olha, rode aí, e ela roda. Ou você pode passar informações para essa função. Eu posso mandar para ela uma lista de nomes e essa função vai ordenar os nomes por ordem alfabética, por exemplo. Eu posso mandar uma sequência de números e essa função descobrir quais são os números primos, quais são os números ímpares e assim por diante, tá bom? Então, a gente precisa criar esse teste. Eu vou criar aqui, né, usando esse template aqui. Isso não vem muito ao caso pra gente aqui, tá? Eu vou criar esse evento com esses 3 valores aqui. Vou dar um criar, aí o evento fica aqui, ó, e eu posso dar um teste. O que a função vai fazer? Basicamente, ela vai rodar, tá? Então aqui, ó, tem um console. Esse console mostra a resposta que a função deu, que é basicamente o que está escrito aqui, ó. Então eu rodei esse código está aqui, como se fosse um terminalzinho. Eu rodei a função e ela me trouxe alguma coisa aqui, tá bom? Esse é um pedaço de código até, chega a ser infantil, né? Ele não faz nada, ele só dá um retorno aqui. Mas, por exemplo, se eu colocasse aqui, ó, console.log, esta é a função de demonstração, tá? Vou salvar e vou dar um teste novamente. Ó, ele apareceu aqui novamente, a mesma coisa, porque eu não mudei a função, certo? Só que agora, se eu for em serviços, em CloudWatch, vou abrir aqui em outra aba. Se eu for lá em logs, ó, minha função teste, tá vendo? Essa aqui é o log da minha função. Então, aquele console.log que eu dei lá, ele veio aqui, ó, esta é a minha função de demonstração. Então, isso significa o quê? Que essa função rodou, ele mandou esse log aqui para o CloudWatch. Tá, então, você vê que a função está rodando e está conectando com outro, já o primeiro serviço que a gente consegue conectar. Então, você pode imaginar que daqui você pode conectar com qualquer outro serviço. Você pode conectar com os bancos de dados, você pode conectar com envios de e-mail, com filas, enfim, com a infinidade de serviços que a Lambda pode ter acesso. E cada acesso que você precisa fazer externamente, você precisa de uma permissão. Tá? Então, essa função Lambda rodou, né, mostrou aqui pra gente uma resposta e também gravou um log internamente no CloudWatch pra gente. Beleza, mas eu rodei essa função através do console. Como é que eu faço para rodar essa função quando eu estou fora da Amazon? Se eu sou um cliente e quero acessar essa função externo à Amazon, como é que eu faço para rodar essa função? Então, aí que entra o nosso amigo serverless. Então aqui, ó, eu falei para vocês que é uma função Lambda e como rodar essa função. A segunda parte aqui, que é a nossa primeira função, que a gente vai fazer o quê? A gente vai criar uma função similar a essa aqui, tá?
através do Serverless Framework. E o que é o mais importante do Serverless Framework? A gente está criando uma aplicação web, certo? A partir do momento que é uma aplicação web, eu queria poder chamar essa função aqui digitando um endereço, uma URL, por exemplo, www.meusite.com.br/minha função. E aí essa função vai ser executada. Então a gente está, através do HTTP, executando essa função. Então a função continua dentro da infraestrutura da Amazon, mas quem é o gatilho para rodar essa função é um método HTTP. E é isso que o Serverless facilita para a gente de maneira estrondosa. Tá? O que o Serverless Framework vai fazer? Ele vai usar um serviço chamado API Gateway. Esse API Gateway é quem cria esse endereço HTTP para linkar com a função Lambda, e essa função Lambda vai ser executada, tá bom? Então vamos lá para o Serverless Framework. Eu não vou mostrar para você como a gente faz isso aqui no console, porque a gente não faz isso no dia a dia, tá? Ninguém cria funções como eu estou criando aqui, ninguém linka funções do API Gateway com Lambda através de console, tá bom? A menos que isso seja uma nova técnica vinda de Marte, mas se você quer ser um profissional da área de computação em nuvem, segue aqui comigo que a gente vai mostrar para você como fazer isso de maneira profissional, beleza? Então, ó, vou usar aqui o meu VS Code, só que eu vou criar primeiro um novo projeto através da minha linha de comando. Então eu estou aqui na minha pasta, eu tenho uma pastinha aqui, pode ser nessa pasta mesmo, eu tenho o Serverless Framework instalado, o CLI, eu tenho tudo bonitinho funcionando. Só para verificar se o CLI está ok. Então eu vou dar um AWS S3LS, se você não viu isso, tem lá no canal do Telegram, tá bom? Então aqui ele está listando, ele está conectado na minha conta, tá tudo certo, eu estou vendo os buckets, eu reconheço os buckets como buckets da minha conta, tá? E aí eu tenho o Node e eu tenho o NPM, beleza? Tudo funcionando. E eu tenho o principal, que é o Serverless SLS, na versão 1.67, beleza? Então eu vou criar um novo projeto aqui. O que eu vou fazer é SLS, vou dar só um SLS, vamos seguir o que a gente seguiu ali na outra aula, tá? Então ele disse que não achou nenhum projeto. Se eu quero criar um novo, eu vou dizer que sim. Eu vou falar para ele que eu quero usar o Node na AWS. Como é que você vai chamar esse projeto aqui? Eu vou chamar de aula Serverless 2. Ele está perguntando se eu quero criar uma conta lá no site do Serverless. Eu não quero, porque isso não faz muito sentido para mim nesse momento. Beleza? Então, ó, eu tenho um novo projeto criado, eu vou abrir aqui na minha máquina, eu vou lá na minha pasta, aula Serverless 2 e vou abrir. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Um pouco menos, beleza. Quando eu rodei o meu comando, ele criou esses 3 arquivos. O primeiro é o git ignore, que é meio que padrão, tá? Para você estar usando versionamento aí, ele vai ignorar essas pastas, isso não vem muito ao caso agora. Ele criou um handler. O que é o handler? É a nossa função. Então, aquela função que eu criei lá pelo console da Amazon é bem parecida com essa, né? Ó, status code, estou devolvendo o status code do tipo 200, que significa HTTP com sucesso, e estou retornando o corpo, né, o body da função, um JSON. Aqui, ó, go serverless, papapá, sua função foi executada, parará. Eu estou voltando, o mesmo evento que eu passei para a função, eu estou voltando na resposta, e aí estou mandando brasa aqui para o nosso amigo, que chamou a função, tá bom? E aqui embaixo ele fala, ó, use esse código se você não usa um evento HTTP, mas a gente vai usar um evento HTTP, tá bom? Então ele já criou aqui uma funçãozinha básica pra gente, e aí tem esse arquivo que é o coração das nossas aplicações. Ele cria esse serverless.yaml, que é um arquivo de configuração, onde a gente vai descrever tudo que a nossa aplicação vai precisar, todos os tipos de recursos, sejam tabelas, CloudFront Distribution, entradas no DNS, tudo que você possa imaginar, a nossa infraestrutura vai ser criada através desse arquivo de configuração. Então, quando eu falei lá que a infraestrutura como código, é basicamente esse arquivo aqui. E ele já vem dessa maneira
com algumas coisas comentadas, até mesmo com um guia para você, como você faz para criar algumas coisas. E algumas coisas vieram já descomentadas. Comentadas são essas linhas com esse jogo da velha e sem o jogo da velha, que são essas coloridas aqui, são as linhas que estão valendo mesmo. Tá? Então ele vem com algumas coisas já pré-estabelecidas. O nome do serviço, que é a AWS, que usa o Node 12 e que tem uma função que aponta para o handler.hello. Handler é o nome do arquivo e hello é o nome da função. Tá? Não tem mais nada aqui configurado. Beleza? Então, se eu pegar do jeito que está aqui, eu vou abrir um terminal no próprio VS Code aqui, tá? O que eu venho aqui? Dou um SLS deploy -v. O que eu vou fazer aqui? Eu vou mandar essa função para a infra da Amazon. Então o comando para fazer isso é SLS deploy. Esse -v é para ele mostrar para a gente um histórico do que ele está fazendo. Ele mostra na tela tudo o que ele está fazendo. Então vamos lá. Lembrando, né, que eu já estou conectado na minha conta lá, eu mostrei para vocês que o CLI já está apontando para minha conta. Tá bom? Então ele está criando um stack. Olha aqui, ó. Isso aqui é muito legal. Deixa eu mostrar aqui numa tela maiorzinha. Deixa eu dar um zoom. Olha o CloudFormation aqui. O que o framework está fazendo? Enquanto ele roda aqui, ó, eu venho aqui, ó, no meu gerenciador de pastas, ó, ele criou essa pasta .serverless aqui, tá? E olha o CloudFormation script aqui dentro, ó. Então, o que o Serverless Framework faz? Ele pega esse nosso arquivo de configuração, esse aqui que eu mostrei para vocês, o YAML, cria um CloudFormation script e roda na infraestrutura. Então, toda vez que você mexe aqui, ele cria um novo script CloudFormation para você e manda para a Amazon. Você podia perguntar para mim, poxa, então eu poderia escrever o CloudFormation script sem precisar usar o Serverless Framework? Poderia, claro que poderia. Daria muito mais trabalho, você teria que mexer nesses caras aqui, ó, por exemplo, ó. Isso aqui, ó, foi tudo que o framework criou, tá vendo? Tudo, ele já cria aqui, ó, as nossas permissões, etc e tal. Então, ele é uma mão na roda, como se diz, tá? Então ele vai acelerar muito o desenvolvimento e é muito difundido. Então vamos lá, acabou de rodar aqui. Rapidamente, o que ele fez? Criou o CloudFormation que eu disse, né? E ele manda essa nossa função, ele zipa essa função e manda para um bucket S3. Então o S3 é algo central aqui na nossa infraestrutura. Ele vai pegar sempre esse código, zipar e jogar no S3. Lá dentro da Amazon, o S3, assim que tiver um arquivo novo no S3, ele vai ser feito a instalação no Lambda, tá? No Lambda, no IAM ele criou os roles, algumas permissões que são necessárias, e no Lambda ele criou a nova função chamada Hello Lambda Function, né? E aí fez aqui, ó, update complete. No resumo ele me disse que é o dev que eu estou usando, dev stage, tá? Esse é o nome do nosso projeto. Ele sempre pega o nome do projeto, traço o ambiente que virou traço dev e disse aqui, olha, você tem uma função nova chamada Hello Lambda Function, né? E essa aqui é o código da função, quer dizer, esse ARN é um identificador do recurso dentro da Amazon. Vamos voltar lá no console, ó. Voltar aqui em Lambda. E na minha lista de funções, quem eu tenho aqui? Aula Serverless 2 dev hello. Olha aqui nossa função aqui. Ó. O mesmo código que estava lá no VS Code agora está aqui. E eu consigo rodar essa função, ainda utilizando, de repente, um teste aqui. Ó, posso criar o evento 2, né? Vou até colocar aqui, ó, por exemplo, ó, exemplo 1, valor 1, nome Guilherme, sobrenome Ferreira, para mostrar para vocês que isso aqui vai entrar na função e a função vai retornar. Dá um teste, ela rodou, ó, deu um succeed e esse é o retorno da função, ó, retorno 200, aquela mensagem. E aqui fica meio ruim de ver, deixa eu ver se aqui fica melhor. Não, dá na mesma. E ela pegou o que eu mandei para ela de input, ela me retornou. Tá vendo? Exemplo 1, nome e sobrenome. Tá? Então a função recebeu. Essa não é uma aula de programação, tá? Mas só para a gente ter uma ideia. No evento que veio, que eu recebi, eu injetei ele na resposta e essa resposta está voltando para o usuário.
é meio bobo, não está fazendo nada de útil, mas só para você ter uma ideia de que eventos recebem informações que são passadas para a função e a função pode retornar isso para o usuário, enfim, de maneira modificada, fazer alguma coisa útil com essa informação, beleza? Bom, até aqui a gente criou a função pelo console e pelo Serverless Framework, mas a gente ainda não consegue executar a função via endereço, via URL. Tá? Ainda não é possível fazer isso da maneira com que a gente quer, que a gente está criando, lembre-se, né, uma aplicação web aqui. Então eu vou dar uma diminuída aqui. O que eu preciso fazer para criar uma ligação do API Gateway com a nossa função Lambda? Então vamos voltar ali, ó, API Gateway, vou entrar lá no meu serviço. O que o API Gateway faz? Ele cria esse endereço HTTP, e esse endereço HTTP, quando é requisitado, ele executa uma ação. E essa nossa ação é chamar uma função Lambda, tá bom? Basicamente isso. Eu posso, como eu disse, criar aqui pelo console, não se faz isso no dia a dia, e posso dizer aqui, configurar isso, né, pelo Serverless Framework, beleza? Então, ó, o nosso amigo Serverless, ele é tão nosso amigo que ele já dá um exemplo pra gente aqui, tá? Pode ver aqui, ó, o exemplo a seguir, como você pode configurar um handler, papapá. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas linhas aqui, eu vou descomentá-las, isso é, tirar esse jogo da velha, tá? Um evento do tipo HTTP, porque vai ser um endereço, e o caminho vai ser um endereço que a Amazon vai dar, barra, vamos colocar aqui, nossa, traço primeira, traço função. E o método vai ser do tipo get, que pode ser post, put e todos os outros, tá? Então aqui é o que o API Gateway vai aceitar como requisição, no nosso caso get, e qual é o caminho que vai estar lá na nossa URL. Lembrando que isso aqui está dentro, ó, da função, né? Está dentro do nosso amigo hello, tá? Essa é a nossa função aqui. Então, ó, deixa eu só arrumar um negócio aqui, que isso faz parte. A questão aqui do nosso amigo YAML é porque ele é baseado ali pela indentação do arquivo, tá? Então isso é meio chato. Se você errar aqui, vai dar problema lá na hora de fazer o deployment, tá? Então eu vou salvar aqui. O que eu vou fazer? Vou lá na linha de comando, deixa eu aumentar aqui. Só um minuto, beleza, dá um clear, SLS deploy -v e vamos mandar o cara lá. O que ele está fazendo? Aquele processo de novo, pegando arquivos, zipando, jogando para S3, parará, e ele sabe que eu mexi na infraestrutura, ele sabe que eu mexi no arquivo de configuração. O que ele está fazendo é criando um novo arquivo do CloudFormation com as modificações que eu fiz e mandando para a Amazon de novo. Então todo o processo de deployment, ele está escrevendo esse arquivo do CloudFormation automaticamente para mim, gerando, executando comandos usando o AWS CLI contra a infraestrutura. É por isso que a gente precisa do CLI, tá? E aqui tem uma coisa diferente, ó. Até aqui foi tudo igual, né? Ele fez o update, também ele está fazendo update, só que a diferença é que ele criou um API Gateway pra gente, ele criou um endpoint, e esse endpoint está aqui no final, ó, endpoint do tipo GET, foi o que a gente falou, esse endereço que a Amazon dá para você, depois a gente pode mexer nele, né, que esse 8C, JP, papapá, não é muito amigável. O mais importante, /dev, que é o nome do stage, né, que é o nome do ambiente, e o nosso endpoint, que foi aquele que eu escolhi, ó, nossa primeira função. Então vamos abrir aqui no navegador, vamos lá. Olha aí, o que aconteceu? Eu estou usando um endereço web, certo? HTTP, passando esse parâmetro, que foi o que a gente escolheu dentro do arquivo serverless.yaml, e a função, ao invés de ela rodar aqui dentro, onde é que está? Deixa eu voltar lá no Lambda. Ao invés de ele rodar dentro do Lambda, ela está rodando e retornando esses dados para a nossa chamada. Qual que é a grande diferença aqui? Lembra que essa aqui, ó, é o que a gente colocou, deixa eu abrir o código rapidinho lá, no nosso handler. Esse é o texto, né, que está fixo no nosso código, certo? Que é essa primeira linha aqui.
E o input, ó, o que ele está fazendo? O input é o evento que vem aqui em cima. Então, o evento que entra na função, a função está simplesmente retornando como saída. E quando a gente chamou a função lambda lá pelo console, eu vou fazer de novo. Vou pegar aqui um evento teste. Não, não é essa função, né? É essa aqui, ó. Vou pegar aqui um evento 2 e rodar. Olha só, ele tem a mesma frase e o input é o que eu mandei para ele, que é aquele JSON, exemplo 1, nome e sobrenome. Aqui, olha o input como é. É tudo isso aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês aqui. Tudo isso aqui. Por quê? O API Gateway recebeu uma requisição HTTP, passou para o Lambda com essas entradas aqui. Então, a função Lambda sabe que eu chamei uma URL passando esse parâmetro. Ele está dizendo aqui, olha, os headers, né, da execução HTTP são esses. Então, ele me mostra um monte de coisa aqui que são úteis para aplicações, tá? Outros headers, ó, que tipo o tipo do dado que meu browser aceita, tem várias coisas mesmo. Olha aqui, tem até o país, ó. Eu no momento estou na Holanda, então ele diz aqui qual é o país que o seu usuário, aquela pessoa que está requisitando, né, a função, quais são as informações. Então é muito rico, né? O API Gateway, você vê que é um serviço que a gente não fez praticamente nada, a gente colocou aqui 3 funções dentro de um arquivo de configuração e a mágica, né, que o Serverless Framework fez para a gente foi criar um endpoint HTTP. Então vamos dar uma olhada nesse endpoint HTTP. Ó. Vamos lá no API Gateway, vamos abrir ele aqui. Você vê que já está diferente, já tem um endpoint aqui, que é o nome do projeto que a gente deu. E olha aqui, ó, dentro do API Gateway é a nossa primeira função, que é aquele valor que eu coloquei aqui, ó, tá? Esse valor aqui, do tipo get, que está aqui embaixo, certo? Então se eu entro aqui, ó, isso aqui é como se fosse um fluxozinho. O que acontece? Quando entra um cliente, ele requisita algo para esse endpoint, ele vai executar a nossa função lambda, tá? E aí vem aqui, ó, a função lambda que está aqui, que se eu clicar aqui, vai lá para a nossa função do lambda. Tá vendo? Está aqui a nossa função. Que basicamente o API Gateway aqui faz é uma representação gráfica do que acontece quando um usuário acessa esse endereço aqui. É isso que o API Gateway está explicando para a gente. Ele está dizendo que não existe autenticação, porque eu poderia, por exemplo, dizer que essa função só pode rodar para clientes que estão logados na minha aplicação. Então imagina que você tem um sistema onde só pessoas que têm acesso à lista de clientes podem executar essa função. Então a autenticação aqui é 0, tá? Não tenho nenhuma. Esse Lambda Proxy é a ligação entre os dois serviços e aqui é a função Lambda onde eu cliquei agora há pouco. E aí na integração, na volta, né, o nosso Lambda não está fazendo nada demais, só está pegando o que chegou e passando de volta. E aí dentro do API Gateway tem bastante coisa aqui sobre stages, eu vou falar mais sobre isso mais para frente, tem authorizers, então tem muita coisa. O API Gateway é muito poderoso e ele é o serviço principal utilizado para criar esse tipo de back-end, essas soluções de back-end que a gente acabou de fazer aqui, beleza? E olha só o que a gente fez, né? A gente só descomentou, né, essa linha aqui. Então são 1, 2, 3, 4 linhas e o framework criou esses nossos amigos aqui, que são os CloudFormation Scripts. Que isso aqui você poderia escrever na mão e executar isso lá na infra da Amazon, ia dar na mesma. Mas olha só o tempo que a gente economizou usando o Serverless Framework. Beleza? Então aqui, ó, falei da estrutura do projeto, Serverless YAML, como publicar, tá? Deixa eu só aumentar aqui. Como publicar, SLS deploy, -V para você ver todos os logs. Vou voltar lá no console da Amazon, mostrar o CloudFormation Stack para vocês, mostrar o S3 e checar o console. A gente já checou, beleza? Então vamos lá, ó. Mostrar aqui primeiro, eu falei, né? Ele está criando CloudFormation Script, então lá no console da Amazon, só para você ver o que o Serverless Framework está fazendo. Então dentro do CloudFormation tem stacks, olha o stack criado aqui.
Esse stack foi criado pelo Serverless Framework através daquele script que eu mostrei para vocês. A gente pode ver os eventos, ó, toda vez que você manda um novo deploy, é um novo evento aqui. Então, deixa eu fazer o seguinte, ó. A gente pode fazer um negócio rapidinho aqui para ficar mais claro. Eu vou trocar em vez de ser nossa primeira função aqui, não, vou mexer na função, vai, para ficar mais bonitinho. Em vez de ser Go Serverless, vamos colocar aqui, ó. Que legal é o Serverless Framework. Tá? Vamos trocar aqui, beleza? Salvei. Vem aqui no terminal. Deixa eu fechar aqui para ficar mais claro. SLS deploy -v. Beleza? Quando ele está rodando aqui, ó, eu vou lá no CloudFormation e eu quero ver se a gente consegue ver ele rodando aqui. Olha lá, in progress, tá? Por quê? O Serverless Framework está rodando usando o CLI, usando o Access Key, Secret Keys, rodando aqui na nossa infra e fazendo atualização, ó. Já terminou. Se eu vier aqui, atualizar o nosso amigo, olha, ó, que legal é o Serverless Framework. Então, basicamente, é isso, ó. Ele criou um CloudFormation, um stack, e toda vez que você mexe no seu código, ele atualiza esse stack. Tá? Então, a automatização, a infraestrutura como código vai passar sempre pelo CloudFormation. Mostrei para vocês aqui, né, no console do Lambda, tá? Como que essa função apareceu, e também citei brevemente que o ponto de integração de tudo é um bucket S3 e o Serverless cria um bucket para a gente, ó. Esse bucket aqui, que tem um nome, né? Ó, pode ver aqui, ó, tem o nome do nosso projeto. E aqui dentro tem arquivos que o framework vai gerenciar para a gente. Precisa se preocupar com isso? Não, mas é bom você saber que o Serverless Framework cria um bucket dentro da sua conta e esse bucket é gerenciado por ele, tá bom? Porque é aqui que acontece a mágica. Quando entra um novo zip aqui, tudo acontece. Beleza? Vamos só ver aqui se eu mostrei tudo. Como publicar CloudFormation Stack, S3 e checar o console. Falei aqui, deixa eu dar só aumentar aqui. Falei do API Gateway, né? Falei como a gente acessa pelo browser. E também mostrei para vocês o CloudWatch Logs, né, que a gente pode colocar um console.log e mostrar lá no CloudWatch tudo que a função está fazendo. Como modificar e fazer o redeploy, mostrei também. Mexe na função, salva, SLS deploy -v. Tudo isso vai para a Amazon, roda ali uma funçãozinha, um script CloudFormation, esse CloudFormation atualiza a sua infra lá na Amazon, tá? Na próxima aula, a gente vai falar sobre os stages, como apagar a sua função, né, se você quiser apagar, e as noções sobre stack, né, eu mostrei ali rapidamente no CloudFormation, como que você vê isso no CloudFormation, o que é um stack, né, a gente precisa entender esse conceito do stack, o que acontece se eu for lá no console do Lambda e mexer na função, o que acontece, eu vou te falar sobre stack, que é um dos conceitos de infraestrutura como código, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai realmente criar as operações do nosso sisteminha web. Lembra que a gente está criando um sisteminha web. Então, baseado nesses conceitos que eu mostrei para vocês agora, de API Gateway, com a função Lambda, etc. e tal, a gente vai começar a criar uma função para inserir os dados de um cliente, editar os dados do cliente, listar os dados dos clientes e apagar um cliente específico. É o que a gente chama aqui de CRUD, tá? Essas operações CRUD é fazer a criação, fazer a edição, apagar e listar, tá bom? A gente também vai falar sobre os bancos de dados serverless, porque a nossa função vai cadastrar coisas, vai editar coisas. Então, como é que a gente cria um banco de dados serverless? Lembrando, sem mexer no console, 100% no arquivo de configuração, tá bom? E aí, esse design de um sistema web moderno, que é isso aqui que a gente está falando, como que você cria tudo isso sem precisar mexer com servidores, sem precisar mexer com instâncias EC2, e isso é o que há de mais moderno em desenvolvimento de software na atualidade, tá bom? E aí como você faz para testar essa sua aplicação, tá bom? Então na próxima aula a gente vai criar realmente isso. Essa aula foi mais uma aula de fundamentos. Dá uma brincada com o Lambda ali, vê o que você consegue fazer e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.